Atenção, gente, me dá a foto do ex-professor. Ex-professor de basquete, esse homem, Heitor Stante Herker, de 36 anos. Ele é acusado de pedofilia. O Heitor, ele dava aula em um projeto social de Franca. Quer dizer, para pessoas que são acusadas ou suspeitas de pedofilia, trabalhar com criança, eu diria que é um prato feito, né? As crianças denunciaram para que a Polícia Civil, pelo que o professor ficava enviando mensagens, prometia presentes, dinheiro em troca de fotos e vídeos íntimos. Estão entendendo qual é o problema? O cara simplesmente se aproximava das crianças para fazer isso, se aproveitar, ter alvo fácil para poder atacar. O processo já está em fase de julgamento. Heitor está foragido há quase um ano. A mãe de uma dessas vítimas espera que ele seja preso. Veja a reportagem. A mãe ainda prefere não ser identificada para proteger o filho, que hoje tem 15 anos. Ele teria sido aliciado por esse professor de basquete, que além das aulas de esportes, pedia fotos e vídeos íntimos dos alunos. Para nós mães é revoltante e preocupante, porque a gente fica pensando que ele pode estar fazendo isso com outras crianças. E é um sentimento que a gente tem, que a gente não quer que o que os nossos filhos passaram, que nenhum outro filho passe. Heitor Stante Herker, de 36 anos, dava aulas de basquete em um projeto social gratuito em Franca, no interior de São Paulo. Foi o comportamento estranho do professor que chamou a atenção das mães. A gente viu a proximidade dele muito com esses meninos, né? E algumas mães já ficaram preocupadas, e foi uma de nós mães que teve essa coragem de fazer essa denúncia porque viu no celular do filho. O professor enviava mensagens aos alunos, pedia fotos e vídeos íntimos. Em troca, oferecia dinheiro, presentes e até vantagens dentro de quadra, nos treinos e jogos da equipe de basquete. A suspeita é que mais pessoas possam estar envolvidas no esquema de pedofilia. A informação que a gente tem é que realmente é uma rede de pedofilia, né? Mas assim, é tudo no processo, a gente não tem acesso a tudo, né? Mas o que a gente sabe é que realmente sim tem outras pessoas envolvidas. Ele pedia fotos e vídeos, em troca ele pagava açaí ou oferecia um dinheiro, e também oferecia vantagens em jogos, para os meninos jogarem mais nos jogos. Esses fotos e vídeos eram de que jeito? Das partes íntimas. Crianças de mais ou menos quantos anos? Os meninos na época tinham de 13 para 14 anos. Sempre homens ou mulheres? Não, no nosso caso era homens. Nos dispositivos eletrônicos do investigado foram encontradas imagens de pornografia infantil de um dos alunos. A Delegacia de Defesa da Mulher de Franca, que investiga os crimes contra crianças e adolescentes, já encerrou o inquérito de pedofilia. O inquérito é robusto, está repleto de elementos de autoria e materialidade, apontando o professor de basquete como autor destes crimes. Heitor chegou a prestar alguns depoimentos, mas assim que saiu o mandado de prisão preventiva, ele fugiu e continua foragido há cerca de um ano. Ele chegou, né, na DDM, quando a gente também estava indo prestar os depoimentos, ele chegou aí, só que foi negado 2 vezes, e aí na terceira, que foi aceito o pedido de prisão, ele já deu tempo, né, dele fugir. No projeto que eles estavam na época, depois no ano seguinte já não estavam mais, né, e quando saiu, né, o processo, tudo, ele chegou a procurar nós mães, algumas mães, alguns meninos, para coagir. Mas, assim, logo que explodiu o mesmo caso, a gente não conseguiu ter contato com ele mais. Ele não tentou justificar nada? Tentou justificar falando que nós mães estávamos pegando no pé dele, que não era nada do que estavam sendo divulgado. De acordo com o advogado das vítimas, o processo criminal, que corre em segredo de justiça, já está em fase de julgamento no fórum da cidade. E mesmo foragido, o professor pode ser condenado nos próximos dias. Está em fase de julgamento, né? Nós mães e os meninos já
fizeram um depoimento esse mês e agora está esperando o parecer do juiz. A delegacia entrou em contato com seu advogado, o qual disse que ele não vai se apresentar até que os recursos, o habeas corpus apresentado por ele seja julgado. Portanto, ele está foragido. Agora, a esperança é que Heitor seja preso o mais rápido possível, para não fazer novas vítimas ou espalhar o conteúdo de pedofilia. A gente só espera que ele pague pelo que ele fez e o mais importante é que não faça com nenhuma outra criança. Porque se ele está foragido, a gente não sabe, né? Como se diz, um pedófilo é sempre um pedófilo. Então a gente tem essa preocupação de se ele pode estar em algum lugar fazendo com alguma outra criança. Deixa eu contextualizar uma coisa para vocês. No Brasil é uma coisa interessante, né? Você tem vários jovens que sonham em ser jogadores de futebol. Eles almejam isso. Em Franca, há uma particularidade muito grande. Quando eu tive a experiência de conviver muito com a cidade de Franca, aliás, eu tenho um grande respeito a todos de lá, o que você mais vê são quadras de basquete. E o sonho de jogadores, de crianças, é se tornar um grande atleta, como nós temos o time de Franca, que é uma referência de esportes, né? E o que acontece nisso tudo? O técnico, esse técnico, simplesmente se aproveitava desse sonho dessas crianças e, de alguma maneira, manuseava o sentimento deles, né? Tentava extorquir, de alguma maneira, deles aquilo que esses adolescentes muitas vezes estavam frágeis. Porque a ânsia deles, o objetivo deles era de se tornar um grande atleta, porque eles tinham como referência na casa deles, na cidade de Franca, os grandes atletas que jogavam competições importantíssimas. Então veja você, uma pessoa vira e fala, ó, se você fizer tal coisa eu coloco você para jogar mais, eu te dou destaque, eu consigo, sabe, vender sonhos para as crianças. Isso é uma brutalidade violenta, além do cara praticar um dos crimes mais cruéis que a gente tem. Sabe, gente? Induzir as crianças nisso, adolescentes, pré-adolescentes nisso. Então, esse cara é um criminoso. E a polícia já falou, a delegada já foi clara aí. Temos provas robustas, o cara está foragido, o próprio advogado falou, ele não vai se entregar. Ou seja, até que todos os recursos. Que recurso, meu amigão? Vai discutir isso o quê? Você está tentando proteger o seu cliente aí de não ser preso, mas uma hora ele vai ser preso. E ele está vivendo onde? Onde que esse cara está? Sabe? O cara faz isso, já achou foto de adolescente dentro do celular dele. Se ele não estiver em Franca, e nem deve estar, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai praticar esse tipo de coisa, porque é do cara isso, sabe? Nós não conseguimos contato com o advogado do ex-professor. Pelo visto, né? Se ele respondeu isso para a advogada, ele não está nem aí, né? Com a imprensa, então, menos ainda. Se ele não quer falar, é uma opção dele. O programa está aberto. Mas que nós vamos escancarar a cara do cliente dele, baseado em tudo isso que nós estamos ouvindo da polícia, a isso nós vamos. E até colocar nas redes sociais e falar, compartilhem a foto desse cara aí, até que a polícia consiga pegá-lo. Certo? Simples assim, porque ele está foragido. Vamos ver até quando.